Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Professor Pedro aqui e vamos continuar a conversar sobre o acidente de trabalho, tá certo? Então aqui vai ser algumas aulas, você que me acompanha já, você que é meu aluno, está estudando para a prova, tá aí, né? Então nós estamos conversando sobre o acidente de trabalho. Aula passada conversamos sobre o aspecto um pouco geral e hoje vamos afunilar um pouco mais esse tema, tá certo? Então vamos lá, me acompanhe nessa videoaula de hoje. Vamos lá, amigos, ó. Então, espero que vocês estejam bem, vou me arrumar aqui. Nós vamos hoje continuar conversando sobre o tema acidente de trabalho. Basicamente, nessas 3 aulas agora, nós vamos fazer a seguinte premissa, nós vamos fazer a seguinte análise. A seguinte análise, desculpa, a segunda análise, ó. Vai ser a definição legislativa previdenciária, tá certo? Também a equiparação de acidente de trabalho, as doenças relacionadas ao trabalho, então a questão tanto de o que é acidente de trabalho, o que é doença do trabalho, tá certo? E por fim, a CAT, né? Como a emissão de comunicação de acidente. Então, ou seja, o conceito do que é, o que se equipara com o acidente de trabalho e a comunicação, como ocorre a comunicação do acidente, beleza? Vamos conversar sobre esse arcabouço aqui, ok? Tá? Vamos lá então, jovens, ó. Aqui, ó. Começamos pelo conceito. Nós já vimos esse conceito na aula passada, tá? Vamos só retomar aqui rapidamente o conceito, porque é legal relembrar esse conceito, né? Então é necessário fazer esse procedimento. Então tá ali no artigo 19 da Lei 8.213 de 91, nós não estamos no texto da CLT, nós estamos numa lei específica aqui, e ele conceitou o acidente de trabalho. E falou o seguinte: acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador doméstico, ou pelo exercício de trabalho dos segurados, nos referidos ao inciso 7º do artigo 11 dessa lei, provocando lesão corporal, perturbação funcional, que cause a morte, ou a perda, ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, nós já vimos isso na última aula sobre esse tema, né? Mas o que nós vamos destacar aqui, tá até em negrito ali para vocês, ó. O acidente de trabalho que ocorre no exercício do trabalho, né? Então, ou seja, ocorre tanto no local do trabalho que você está exercendo, como também pode vir a ocorrer fora do local de trabalho, né? Por exemplo, o acidente de trabalho no trajetório, na casa-trabalho, né? Quando eu estou indo trabalhar e me acidento. Então vamos lá. Então, acidente de trabalho ocorre no exercício do trabalho. Pode ser no local da empresa, fora da empresa, comandando alguma ordem e eu venho me acidentar. Vamos conversar um pouco mais sobre isso mais para frente. Que causa ali, ó, lesão corporal, perturbação funcional, que cause a morte ou a perda, né, ali, ó, perda ou redução permanente. Então, pode vir causado, pensa lá, pode perder uma mão, né, pode vir a ter uma redução no movimento das mãos. Tudo isso é acidente de trabalho que causa essas lesões. Até mesmo pode vir chegar uma pena mais branda, se até a morte, né? Beleza, mas aqui nós conversamos já, tudo bem. Ó, outro ponto importante ali, ó, formalidade, né? Destaca esse ponto importante, que é o parágrafo 1º do artigo ali, ó. A empresa é responsável pela adoção de uso de medidas coletivas e individuais na proteção e segurança da saúde do trabalhador. Isso é muito importante destacar, eu sei que é meio bobo, mas já destaco para vocês, meus alunos, que é responsabilidade do empregador. Tratar de cautela, evitar o acidente de trabalho, é responsabilidade dele. Vamos até falar mais para frente, uma responsabilidade pode ser objetiva ou subjetiva, mas é responsabilidade dele. Essa cautela, né, comprar EPIs, né, entre elas luvas, máscara, o que for, cabe a adoção de medidas coletivas para evitar o acidente de trabalho, tá certo? Beleza. Além disso, também falei isso na última aula, né? Já estou aqui na frente, já vou para cá, vai ficar mais fácil. Também falei com vocês sobre isso na última aula, que no que se refere ao acidente de trabalho, ele pode vir ser uma contravenção penal. Veja, não é crime, é uma contravenção penal, né? Então, o empregador, o empresário que por algum motivo o empregado vem a ter o acidente de trabalho, neste caso especificamente, ele vai ter a contravenção penal ou até mesmo a multa. Mas já conversamos sobre isso na última aula também, tá? Estou indo aqui mais rapidinho, né? Além disso, ó, o artigo 120 da CLT, ele fala um pouquinho sobre a questão da ação de regresso. Vou voltar para cá, acho que fica melhor. Vou ficar um pouquinho na frente, mas depois vai abrir para vocês ali, ó. A ação de regresso. Então vejam, meus caros, agora sim, conteúdo novo. Por muito tempo, se discutiu o seguinte:
Quando esse sujeito se acidenta, o empregado se acidenta, o INSS que tem que custear ele, não é? Vai ter um auxílio acidentário, né? Ele vai ficar lá no SUS, muitas vezes, um medicamento. Vendo isso, é possível, o artigo 20 fala sobre isso, é possível o INSS, através da Procuradoria-Geral do Estado, da AGU, né? Da AGU, entrar com uma ação de regresso contra o empresário. Olha que legal isso. Então, se o empresário teve, né, se o empregador no caso, né, na sua empresa teve um acidente de trabalho, ele pode vir a ter uma sanção. Além de responder na área trabalhista, além de responder numa ação, numa ação penal, né, como falamos, uma convenção penal, não um crime, mas uma contravenção penal, também ele vai ter uma ação de regresso, pode vir a ter. Olha que interessante, ali, ó, acompanhe comigo, por favor, artigo 120. A Previdência Social ajudará a ação de regresso contra o responsável nos casos de negligência quando as normas padrão de segurança e higiene do trabalho, indicando para a proteção individual e coletiva. Então tá ali, ó, a MTE, né, realiza a análise do acidente, né, é feita uma análise do acidente, depois encaminhado o relatório para a Procuradoria-Geral Federal, e aí sim é feita a ação de regresso do INSS perante o responsável, né, pelo ressarcimento pelo empregador dos valores despendidos com a prestação social acidentária. Então, veja, quando ocorre um acidente de trabalho, né, vai naquele local, vai na empresa, uma análise, vai ser feita uma análise da segurança do trabalho, né, que é feita aqui pelo o MTE, ele que faz essa análise. Ele vai lá, realiza a análise para ver se teve negligência ou se não teve negligência. Ele vai fazer esse relatório. Feito esse relatório, ele encaminha para a AGU, né? E a AGU vai entrar com a ação. Lógico, a AGU que é competente para entrar com a ação, mas o MTE é que faz a análise sobre a negligência ou não daquele caso. Tá certo? Então temos a ação de regresso que existe. Beleza. Vou passar aqui. Opa. Ó, tem uma questãozinha aqui, ó, caiu em 2018, ó. Tá ali, ó. A Previdência Social pode propor ação de regressiva contra a empresa para o ressarcimento dos gastos expedidos com a indenização ao trabalhador. Então tá ali, ó, caiu na questão de concurso da Petrobras, né? É possível sim entrar com essa ação. Ok? Beleza. Adiante. Vamos lá. Vamos conversar aqui agora sobre os três tipos de acidente que existem, né? O acidente típico, atípico e acidente no percurso, tá? Primeiramente, o acidente típico, o que ele é? Né? É o que ocorre dentro da empresa ou no expediente. Então, o típico é o acidente mais comum que nós temos. O rapaz está lá com a sua vestimenta, com o seu uniforme, vai subir uma escada, cai e se machuca, né? Ou, no seu expediente, ele foi cumprir uma ordem e veio a se acidentar. Isso é um acidente de trabalho, né? Que é o mais comum quando você pensa em trabalho. Eu tenho certeza que vem na sua mente o acidente típico. Mas também temos os acidentes atípicos. O que são acidentes atípicos? Que são equiparados a acidentes de trabalho, né? Vamos conversar mais sobre eles. Acidentes equiparados, eles são causados não tipicamente dentro do contrato de trabalho, mas fora. Por exemplo, vem alguém de fora, um terceiro, e agride o empregado. Opa, isso é acidente de trabalho? Sim, o acidente de trabalho é atípico. Veja, ele não estava fazendo sua função, mas como local de trabalho, um local de proteção dado pelo empregador, e ele venha se machucar nesse caso, logicamente, em tal situação ali, é um acidente atípico, tá? Compreenderam? Então, o acidente atípico é aquele que é corriqueiramente da relação de emprego, de trabalho, né? Atípico, ele está fora, né, da relação de trabalho, então eu coloquei aqui, ó, ele se equipara-se a acidente de trabalho, tá certo? E também temos o acidente em trajeto, né, a caminho da empresa. Então temos esses três tipos de trabalho, típico, atípico e em trajetória, né, em trajeto para a empresa. Vamos conversar aqui agora sobre o acidente em trajeto, tá? Indo trabalhar. Olha lá. O acidente em trajeto, né? Ou itinerary, tá certo? Esse acidente aqui, já vou até destacar com vocês o que ele é, né? Antes de entrar aqui na lei. É o acidente que ocorre quando o empregado está indo trabalhar. Ele está indo trabalhar no percurso casa-trabalho, trabalho-casa, e venha a se acidentar.
Neste caso, é um acidente de trabalho? Sim, é um acidente de trabalho no percurso. Professor, então quer dizer o seguinte, se meu empregado está indo de moto trabalhar, está indo para a empresa e se acidenta, é um acidente de trabalho? Sim. Né? Talvez aí quem é empresário pense assim, professor, que culpa tenho eu, cara? Eu nem tenho culpa disso. Né? Foi ele que se acidentou. Não importa. Acidente de trabalho no trajeto casa-trabalho é acidente de trabalho. Inclusive, se for o carro fornecido pela empresa ou não, tá? Pode ser o carro particular, ainda assim é um acidente de trabalho, tá bom? Por muito tempo parou uma dúvida, né? Porque veja bem, após a reforma trabalhista, né, o trajeto casa-trabalho ou vice-versa, ele não é mais tempo trabalhado. Nunca vai ser dado como jornada de trabalho. Porque bem antigamente dava como jornada de trabalho. Então, ou seja, o tempo que eu estava me deslocando de casa para o trabalho, muitas vezes poderia ser classificado como jornada de trabalho, tempo trabalhado. Após a reforma, acabou com isso. Não é mais. É artigo 71, parágrafo 2º da CLT. Entretanto, o acidente de trabalho ainda existe. Então, se eu me acidentar no trabalho especificamente, existirá. Se me acidentar indo trabalhar, é um acidente de trabalho. Acompanhe comigo aí, por favor, então, a norma legal. Ó, tá ali, ó, artigo 21, equipara-se também a acidente de trabalho. Artigo 4º, o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local de trabalho, né? D, no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquele, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Então veja ali, meu caro, se você está indo trabalhar, é um acidente de trabalho. Né? Destaco também um ponto importante, que o TST já pacificou um entendimento que esse percurso tem que ser exatamente o percurso mais próximo. Então, por exemplo, para vir para a empresa, o percurso mais próximo é pela Avenida Brasil, depois ele entra na Avenida Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Esse acidente aconteceu, mas foi no percurso, não foi o percurso mais perto, mas foi quase mais perto. É acidente de trabalho ainda? Ainda é. Tá? O TST já pacificou esse entendimento. Por mais que não é o percurso mais perto, ainda assim é o acidente de trabalho. Se ele estava vindo da casa dele para o trabalho, ou trabalho para casa, por mais que não é o percurso mais perto dele, ainda assim é um acidente de trabalho, tá certo? Lógico, né? Lógico, se ele vai para em um bar, por exemplo, bebe umas bebidas, né? Sai do bar, se acidenta, é outra coisa, né? Mas se for ali, saiu às 18, estava indo para casa, por mais que o percurso mais distante, mas ele estava fazendo esse percurso, é acidente de trabalho, tá bom? Porque tinha uma tese que não seria, mas hoje é pacificado que é também. Tá certo? Então veja aqui, ó. Com isso, já fechamos aqui o primeiro bloco da aula de hoje, o segundo bloco, né? Vamos aqui então para a nossa rápida revisão. Ó, conversamos então sobre o acidente de trabalho hoje, né? O acidente de trabalho se refere, nesse caso, deixa eu vir para cá pro cantinho, se refere então a quando existe um acidente no exercício do trabalho, certo? Que causa ali um dano ao empregado, né? Temos acidentes típicos, atípicos e também em percurso, que é um acidente atípico, a grosso modo, né? Nós conversamos aqui especificamente nessa aula de hoje sobre o acidente atípico, né? Que é o acidente em percurso, quando eu estou indo trabalhar. Se eu estou indo trabalhar e me acidento, é sim um acidente de trabalho. Tá certo, meus jovens? Então é isso, fechamos por aqui, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, bons estudos!